Eu sou o pastor Manuel Lopes. Bem-vindo a esse canal do YouTube criado para você, para a sua edificação, para o seu crescimento, para a sua intimidade com Deus. Venha comigo, vamos juntos alcançar as grandes coisas, os grandes sonhos e realizações que Deus tem para nós. Você sabe que nós estamos na série, uma série que nós começamos domingo passado, que é Salmos 46, injetado na veia, A ministra de louvor falou aqui no início. Então, Salmo 46, injetado na veia. Apareceu aqui, esse vinhal não é brincadeira não. E você que não viu o primeiro episódio, vai lá no Spotify, coloca Pastor Manuel Lopes, já está lá o primeiro, você já pode ouvir, porque foi bênção, muita gente testemunhou domingo passado, para a glória de Deus. Então, Salmos 46, injetado na veia, é essa nova série, acho que é a 4ª ou 5ª série que eu ministro à igreja. Só para te lembrar rapidamente, semana passada o episódio 1 era convicção da presença de Deus. Foi tão assim, Deus trouxe a grandeza desse salmo, a importância, a profundidade dele. Falamos inclusive como foi importante na vida de Martim Lutero, ao qual na perseguição mais forte sobre ele tinha um amigo que ele recitava esses salmos, e ele inclusive criou para a harpa cristã um hino chamado Castelo Forte. E assim muitas pessoas da história foram abençoadas. Por isso Deus ferveu no meu coração de fazer essa série. Então, semana passada nós lemos o 46:1, Deus é nosso refúgio, é nossa fortaleza, auxílio bem presente da adversidade. O Espírito Santo tirou isso do normal e trouxe de forma muito forte ao nosso coração. Então nós aprendemos de diversas formas que Deus é o nosso refúgio, Deus é a nossa fortaleza e Deus é auxílio bem presente na adversidade. Aprendemos que Deus não está conosco só no momento da alegria, da vitória, da conquista, mas da perda, na beira de um caixão, numa doença, numa notícia ruim, num desemprego, numa falência de uma empresa. Deus é presente em todas as situações e momentos. É por isso que nos alegramos com Ele nos bons momentos e suportamos os maus momentos. Não suportamos por nós mesmos, suportamos porque Ele está presente, Ele sempre está olhando. E quando o salmista diz que Ele é refúgio, fortaleza e bem presente na adversidade, isso ficou muito claro na forma ministrada. Então você que não viu, vale a pena. Você que viu, dispara o link para diversas, dezenas, centenas de pessoas, para que elas sejam abençoadas. Então, nós fixamos no domingo passado, na nossa alma, com o fogo do Espírito Santo, a convicção de que Deus realmente está presente em todas as áreas. Então hoje, queridos, nesse segundo episódio, não adianta a gente só acreditar, depois de domingo passado, que Ele está presente, que Ele está conosco, que Ele vive conosco, que Ele habita em nós. Não adianta só ter aprendido essa parte e tentar viver ela, se permitirmos que as circunstâncias, que os cenários propostos durante a nossa vida, daqui para frente, e as consequências, as dores, as intimidações, as decepções, possam impedir de confiar naquele que está presente. Então hoje nós queremos falar disso. Domingo passado o Espírito Santo cravou em nossa mente, em nosso entendimento, em nosso coração, em nossa alma, esse Deus presente. Mas não adianta eu sentir, eu querer, eu crer que Ele está presente, se as inconformidades das lutas, das batalhas, dos afrontamentos nos impeçam, a mim e a você, de confiar naquele que está presente. Não adianta você ter alguém, um funcionário da sua empresa, um colaborador presente e você não confia. Não adianta você ter uma esposa ou um esposo e você não confia. Faz um barulho no quintal, você chama o vizinho. Não, eu preciso confiar. Ninguém está presente. Ou eu tenho que mudar as minhas companhias. Ou eu tenho que mudar aqueles que andam na minha presença e na presença de quem eu caminho sobre a terra. Mas nós não queremos mudar de Deus. Amém ou não? Nós não queremos mudar de Jesus, porque só existe um e só existe um Deus verdadeiro. Se nós não queremos migrar, então nós temos que aprender a confiar
de fato. E a jornada desse segundo episódio hoje é para que a gente possa firmar e viver numa confiança total, inabalável no Deus Todo-Poderoso. Então o tema desse segundo episódio hoje é: a confiança em Deus precisa ser maior que todos os cenários. Diga comigo, a minha confiança em Deus precisa ser muito maior de que todos os cenários propostos na minha vida. Amém, igreja? Então você sabe que Ele habita, que Ele está presente em tudo. E agora é ter essa confiança gerada, não em uma religião, não em um pastor, não em um líder espiritual, não numa pessoa, mas a confiança no único que pode trazer a impossibilidade a se tornar possível, tangível e realizável na nossa vida. Amém, igreja? Então nós vamos ler hoje do Salmo 46, domingo passado foi o versículo 1, hoje o verso 2 e o verso 3. Portanto, nada temeremos, ainda que a terra trema e os montes se afundem no coração do mar, ainda que se encrespem as águas e se lancem com fúria contra os rochedos. Pai, fala conosco nessa noite. Complementa mais uma parte da tua revelação no nosso coração do Salmo 46, injeta na nossa veia espiritual, injeta na nossa alma de forma que jamais seja tirado, ó Pai, que possamos praticar para a glória do teu nome, em o nome de Jesus. Então esses dois versículos nos precisa trazer, imbuir em nós um despertamento, para vivermos uma confiança inabalável, porque a confiança ela não é testada em bons momentos. A confiança verdadeira ela não é provada quando o sorriso está nos lábios, o dinheiro está na conta, a saúde está a todo nível. Aí é fruto da confiança, fruto da fé, é colheita do que vivemos e continuamos crendo. Mas quando vem a dor, quando vem o abismo, quando secam-se as águas da esperança, da prosperidade em qualquer área da nossa vida, quando a fé sente, é aí que nós precisamos viver a verdadeira confiança. Versículos que vão nos permitir enfrentar qualquer desafio com coragem e esperança. Se Ele está comigo e eu então creio, confiante, nós alcançaremos os milagres. Primeira coisa então, queridos, com Deus temer não é opção. Diga comigo, com Deus, temer ou ter medo não é uma opção. Se você chegou aqui hoje com medo de alguém, com medo de alguma coisa, de alguma situação, de algum resultado de exame, com medo de um pedido contrário à sua vontade, com medo do desemprego, com medo da economia, com medo do mal, com medo do macumbeiro, do feiticeiro, com medo seja do que for, queridos, você vai deixar de uma vez por todas, aqui hoje, todo o seu medo em nome de Jesus. Salmo 46, 2, ele começa dizendo: portanto não temeremos. E aqui nós estamos falando de Deus, estamos falando do temor daquilo que não é de Deus, porque Provérbios diz que o princípio da sabedoria é temer a Deus. Então não é esse temor que eu estou falando, porque quando eu tenho o temor de Deus é sabedoria, mas quando eu tenho o temor do mal, o temor daquilo que se levanta, o temor do ser humano, o temor das lutas, isso é falta de sabedoria. Então o Salmo 46, 2 na parte A diz: portanto nada temeremos, ou seja, com Deus temer não é opção. Isso me remete a Deuteronômio capítulo 31, versículo 8, onde diz: o próprio Senhor marchará à tua frente. É isso mesmo. Só não vou interpretar porque não é língua estranha, mas eu gosto de criança participando, é bom demais, que bênção. Cadê a criancinha linda?
Dá um beijo nela aí por mim aí. Coisa linda. Deixa à vontade, viu, irmão? Deixa vir a nós aqui que o reino é Deus, amém? Eu só não gosto daqueles grandinhos que ficam quebrando tudo, correndo tudo. Aí os pais têm que educar, dar um jeito. Mas esse bebezinho é bom demais. Não foi nenhuma indireta. Foi só uma fala solta. Vocês estão rindo de quê? Deuteronômio 31:8. O próprio Senhor marchará à tua frente. Ele estará sempre. É o que nós pregamos no ano passado. Ei! Você vai acordar segunda-feira e fala: o que é que eu vou encontrar amanhã? O que é que me espera nessa semana? Que tanto de problema? Não, se você crê, se você sabe que Ele está contigo, absorveu na mente e na alma, e acredita e tem confiança inabalável diante de Deus, Ele vai marchar na sua frente. E onde Deus marcha na frente, o mar abre, o exército inimigo tomba, as muralhas caem. Deus não vai na frente para perder, Deus não vai para frente para monte prejudicar, não, Deus vai com você na frente para saltar muralhas. Acorda amanhã, sai de casa, fala: Senhor, vá na minha frente, por favor, abrindo os caminhos, endireitando as veredas, colocando da tua fonte de água que sai do teu trono nos meus desertos. Ele estará sempre contigo, nunca te deixará, jamais te abandonará. Aí o que é que ele fala depois que ele te faz a promessa de estar na frente, que não vai deixar, não vai abandonar? Ele diz: não tenhas medo. É uma ordem. Mas Deus não judia, Deus fala: primeiro saiba que eu estou na frente, eu estou contigo. Então não tenha medo, irmão. É noite de entregar esse temor. É noite de entregar essa insegurança. Troca a insegurança pela oração. Troca a insegurança por um propósito com Deus. Ele diz: não tenha medo e não te apavores. O que eu venho aqui hoje, em nome de Jesus, pela orientação do Espírito Santo, a propor a vocês e a mim, eu proponho vivermos pela fé e não pelo temor. A vida pelo medo te joga no chão, a vida pela fé te dá asas como de águia. Eu te proponho uma vida a partir de hoje, sabendo que Deus está com você, sem medo, uma vida pela fé. A Bíblia diz: o justo viverá pela fé. Tem que juntar a Bíblia, queridão. É tão forte esse negócio de viver pela fé que a Bíblia cita 4 vezes. Sabia disso? Romanos 1,17. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Gálatas 3,11. E é portanto evidente que diante de Deus ninguém é capaz de se justificar pela lei, pois o justo viverá pela fé. Tem algum justo aí? Então não vai viver mais pelo medo, mas vai viver pela fé. Hebreus 10:38. Mas o justo viverá pela fé, contudo, se ele retroceder, minha alma não se agrará dele, diz o Senhor. Abacuque, vamos para o Velho Testamento, capítulo 2, versículo 4. Deus dizendo para Abacuque para preparar o primeiro outdoor da história, uma placa colocada numa esquina de tábuas grandes, para que todo aquele que passasse pudesse ler outdoor. Escreva, pois, Abacuque: eis que o ímpio está cada vez mais arrogante. Sim ou não? Tem uns crentes também. Suas vontades não visam o bem, mas o justo viverá pela fé. Você não vai sair daqui hoje proibido de viver pelo medo. Ah, pastor, meu marido não é convertido, ele chega em casa só bêbado, eu estou com medo de apanhar. Em nome de Jesus, se ele for pôr a mão em você, a mão dele vai endurecer. Mas não vai cair, não vão judiar, porque é pecado, pode desejar o mal não.
vai só ficar assim, igual aquele rei, lembra? Tenha medo não, você começa toda hora que ele dormir, ou sua mulher também for endemoniada, você só põe o dedo na cabeça assim, caladinho, bem de longe, fala baixinho para não acordar. Sai daí, Satanás, em nome de Jesus. Sai daí, Zé Pilintra da cachaça, pambageira. E funciona. Aí você põe assim, ó, um pouquinho de óleo. Quem está entendendo? O seu filho dando trabalho, bagunceiro, promíscuo, vai lá, a hora que ele estiver dormindo, faz sua oração, coloca a sua oração. Mas porque o justo viverá pela fé. Quando eu vivo pela fé, eu faço é orar, é repreender sem humilhar as pessoas, é quebrantar, é começar a falar na minha casa, nos quartos, nos cômodos, na sua empresa, onde você vai trabalhar. O povo te persegue no seu trabalho, deve ter alguém aqui, porque o Espírito Santo falou na minha cabeça aqui agora, então está te perseguindo no seu trabalho, chega mais cedo, abre e começa a falar, em nome de Jesus, nesse demônio não vai me aborrecer mais, essa criatura humana descalculada, eu vou ganhar para Jesus pelo Espírito Santo, vai mudar o ambiente, eu vou ter paz, em nome de Jesus, em poucos dias vai trazer um chocolate para mim, em nome de Jesus. Você tem que liberar a palavra de fé. Você está com medo de quê, irmão? Sai para vender e fala, eu vou bater todas as metas hoje, vou vender. Procurando emprego nessa crise, não sai, espalha currículo, fala, em nome de Jesus, Deus há de abrir uma porta, eu vivo é pela fé. Gostou de uma empresa, já fala, Jesus, me dá um cantinho aqui para trabalhar, mas um cantinho bom, do meio para cima. Queridos, o Salmo 46, 2, a parte B até o 3, diz assim, ainda que a terra trema e os montes afundem no coração do mar, ainda que se encrespem as águas, se lancem com fúria contra os rochedos. Quando eu falo no tema dessa noite, que a confiança precisa ser maior do que os cenários, o Salmo 43, essa segunda parte dele, ele traz cenários terríveis. Aqui ele está tentando descrever algo muito complexo e duro e difícil, que o salmista estava tendo a revelação, isso é na minha visão. Cenários terríveis. Observem que ele está tentando descrever o indescritível. Ele não tinha como falar, ele falou, ainda que os montes afundem no coração do mar, lá no meio do mar, ainda que as águas se lacrem com fúria nos rochedos, ainda que a terra trema e os montes afundem. Olha, queridos, se há duas coisas que um ser humano considera imóveis sobre a terra, é os montes. Porque quando Jesus fala, se você tiver fé, mandar esse monte sair, ele vai sair, eu acredito que ele não estava falando do monte físico. Não faz sentido a gente ficar brincando de jogar monte para lá e para cá. O monte era uma simbologia de algo pesado, complexo, e parece que não tem como mover. Então ele diz, o salmista, só dá duas coisas imóveis sobre a terra, os montes e a terra. Não tem como. Ele refere a terra como terra firme. Nós olhamos para as montanhas e elas parecem ser permanentes. Se você não usar uma máquina, não usar algo humano, ela vai ficar lá, sim ou não? Então ele está dizendo que algo foi feito para ser permanente, algo fixo como a terra, como os montes. A observação dele, ele estava vendo uma luta muito terrível, ele estava descrevendo como ele se sentiu, ou como o rei se sentiu, quando ele olhou lá de baixo, de cima do muro e viu os assírios. Lembra que eu te ensinei semana passada que o contexto do Salmo 46 é quando os assírios cercam Israel, corta a água, corta tudo e não tem como vencê-los. Então eu acho que ele está narrando ali a visão de quem subiu ali pelo muro, na muralha de Jerusalém, e viu ali todos os assírios, aquele exército imenso. Ele falou, não é possível. Ele descreve tudo aquilo. Eu nunca passei por um terremoto, graças a Deus. Mas a gente vê vídeos, e a impressão que tem, o testemunho das pessoas que já passaram, que se você quer sentir insegurança, é a terra movendo debaixo dos seus pés. A pessoa tenta segurar no móvel, o móvel corre, né? Ela tenta segurar na janela, está caindo. Então acho que um terremoto de escala maior, as pessoas devem entrar em desespero.
Ali perto do setor, naquela avenida do setor de Mansão, ali agora tem um punhado de bar ali, boteco, já viram? E eu não sei o que o povo arranja, que de quarta a domingo você sai 5 horas da manhã, 6 horas da manhã, e está lá, tudo bêbado. Dia de semana. E aí, dias quando eu tenho que tirar o carro, porque os caras andam assim na pista, tudo rodando, não é? Eles não sabem, aí tomba. Esse dia eu fui fazer uma caminhada bem cedinho lá, perto daquela subida, lá no meio do mato do capim, o cara estava tombado, dormindo lá, apagado. Acho que rodou tudo e ele tombou. Quantas vezes na vida das pessoas que tem problema, o mundo roda, o mundo gira, é uma insegurança. Então o salmista dizendo, ó, a maior insegurança da luta é como se a terra tremesse debaixo dos seus pés. É como se toda a segurança acabasse, queridos. Nós não somos passarinho, a gente só sente segurança com os pezinhos no chão, é ou não é verdade? Em viagem de avião direto, eu gosto, mas é trem bom quando você põe o pé no chão. Terra firme, é ou não é? Terra firme. Então, queridos, além disso, ele descreveu para todas as gerações posteriores a ele, inclusive a nós, o que é sentir o mundo desmoronar. Porque quando ele está falando que os montes vão por dentro do mar e a terra se joga, ele está dizendo o mundo desmoronou. Eu já passei por isso. Se olhar todas as áreas da sua vida, e todas estão destruídas sem exceção. Todas, culpa da gente mesmo. Mas todas fracassadas. Momento na vida que tudo desmorona, sim ou não? Sim. Quando a minha vida desmoronou mesmo de fato, não tinha Jesus ainda. Então covarde, né? Porque o homem que faz o que eu tentei fazer é covarde. Eu coloquei uma bala no revólver, fiquei brincando com aquele negócio. Fui para o monte, escrevi um bilhete. Não sei quem ia me achar de trás daquela montanha lá em João Pinheiro. Tentando tirar a vida, por quê? Porque desmoronou o meu mundo, desmoronou os meus montes, desmoronou a minha terra, desmoronou o meu mundo. Talvez você está passando isso, ou passou, ou Deus o livre, mas se tiver que passar, vai passar. Aquela notícia ruim, morreu alguém que era o seu mundo, o seu braço forte, o seu porto seguro. Um pai, um marido, uma esposa, um filho. Você fez projetos, viagens, e de repente, aquela pessoa que confiava em você, que dava tudo para você, só chegou e falou, até logo, encerrou, acabou o nosso contrato. E o seu mundo ruiu. Chegou em casa o teu marido ou tua mulher com as malas prontas. Chegou uma notícia dura, o exame disse, você tem 40 dias de vida, 6 meses de vida. Quantos não passam, queridos? E quantos vivem um casamento fútil, quantos vivem um trabalho miserável, e vive um mundo desmoronado, levanta todo dia cansado, morto, desesperado, ou morta sem esperança. Deus está dizendo, confia em mim, porque eu posso tirar as montanhas das águas, eu posso tirar as terras das águas, eu posso restituir o teu mundo, eu posso restituir a tua base forte, porque eu te colocarei, já te coloquei sobre o meu filho, que é a rocha firme. Os ventos não te derrubarão, as chuvas não te derrubarão, se você e eu estivermos sobre a rocha. Mas o salmista está dizendo no Salmo 46, ele é bem presente, confia nele, mas o cenário que eu estou te mostrando é de terror. É como nós sentimos quando tudo dá errado. Aí você vai no Salmo 56, versículo 3 e 4. Todavia, quando o medo ou temor me atacar, ou seja, o salmista dizendo que o medo nos ataca. Tem gente que tem síndrome de pânico, ataque de pânico. É triste para a pessoa que tem isso, não é fácil, não é brincadeira, mas há um Deus que cura isso também. Há um Deus que cura esse temor em nós. Ele diz, quando o medo me atacar. Ele está dizendo, o medo ataca. Existe o medo natural e existe o medo espiritual, porque em Timóteo Paulo escreve, Deus não nos deu o espírito de medo. Deus não nos deu o espírito de medo. Então o salmista está nos preparando para o medo humano, mas para o medo espiritual. O humano também nos ataca. Uma mente, quando vê o terror, quando vê alguma dificuldade, é natural que a gente sinta medo.
é onde a importância de confiar em Deus, quando as montanhas se jogaram aos mares, os montes, quando a terra tremeu na sua vida e se abalou, quando o medo manifesta. Então ele diz: todavia, quando o medo me atacar, confiarei em ti. Olha para o seu irmão e fala: não interessa o tamanho do medo, interessa o tamanho da sua confiança em Deus. É isso que muda a história. É isso que muda terremotos para a pacificação de Deus em nossa vida. Ou seja, versículo 4 ele fala: em Deus cuja palavra eu louvo, em Deus eu deposito. Irmão, não é parte, não é um pouquinho, não é um talvez, eu deposito toda a minha confiança. Observe que primeiro ele deposita a confiança, depois ele tem uma ação: eu não temerei. Fala comigo, é importante primeiro, nas dificuldades, nas lutas, depositar a integralidade totalmente da minha confiança, para depois eu poder liberar a minha palavra, que nada temerei. Porque falar de boca para fora, sem uma fé genuína, sem ser o justo que vive pela fé, vai dar errado, irmão. Eu quero muito que você aplique esse salmo na sua veia hoje, e que ele transborde na sua vida. E ele diz: a fé em Deus nos permite o quê, querido? Ele: não, eu estou dizendo, tem fé e coragem, esperança e coragem, confiança. No versículo 4 ele diz a segunda parte: o que poderá me fazer o simples mortal? O que, queridos? O que poderá me fazer o simples mortal? A gente tem medo de humano. Isso não quer dizer que você vai sair batendo, enfrentando, brigando. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo, irmão, que pode fazer a obra de macumbaria, você não vai zombar. Mas se você estiver firme com o Senhor em você, e se você tiver confiança, ela vai bater e vai voltar. Eu sou contra esses crentes que vai nas encruzilhadas e fica chutando macumba. Não é porque não tem medo, não tem nada a ver com medo, não é seu, para que você vai chutar? Queridos, não pode afrontar. Mas quando eu confio no Senhor, queridos, o que poderá me fazer o simples mortal? Quando alguém nos manda embora injustamente, Deus vai abrir porta maior. Quando aquele namorado ou namorada te largou, porque Deus tem coisa melhor. Quando aquela pessoa não quis te encaminhar mais, talvez seja Deus livrando ele ou livrando você, eu não sei. A gente tem mania de falar quando uma amiga abandona, foi livramento de Deus na minha vida. Não, talvez Deus livrou ele de você. Tem que ter humildade, a gente não sabe. É verdade, a gente acha que está só livrando nós, né? Confiarei em ti, o Deus cuja palavra eu louvo, deposito a minha confiança, o que poderá me fazer o simples mortal? Lembra que a Bíblia diz: não se preocupe com aquele que pode matar o seu corpo. Não se preocupe com aquele que pode pegar sua alma e jogar no inferno. Tem alguém aí? Que poderá me fazer o simples mortal, queridos? Se nós gravarmos hoje nosso coração, em nosso entendimento, em nossos pensamentos, em nossa alma, em nossa palavra, uma confiança sincera, nós não teremos mais temor de nada a não ser de Deus. Nós não teremos medo, não interessa a profundidade, a largura, a altura do desafio. Em Deus, em confiança, na presença dEle, nós seremos mais do que vitoriosos em Cristo Jesus. Absorva, viva isso. Provérbios 3, 5, 6 diz assim: confia no Senhor de todo o seu coração. Sempre Deus quer a totalidade. E não te apoies no teu próprio. Não faça o teu entendimento, a tua inteligência bengala, ela vai quebrar. O versículo 6, reconhece o Senhor em todos os teus caminhos. É o que eu falei domingo passado. Ele está presente em tudo, então reconhece Ele, e Ele endireitará as suas veredas. Vai organizar a fonte de água, vai organizar a água que corre, a água que regra. Vereda é água, é uma água mais curta. Ele vai endireitar, ela está passando longe de você. Ele vai fazer um novo caminho, vai passar nas suas coisas, na sua casa, nos seus negócios, na sua saúde.
É isso que ele está falando, vai endireitar as veredas. A afirmação com Deus, ter medo não é opção, que eu fiz aqui no tema, sugere que nenhum obstáculo, nenhuma luta pode ser suficiente para tirar sua confiança em Deus. Resgata essa confiança de verdade, não deixa ela só de boca para fora aqui, ó. Eu sei, queridos, que notícias ruins não é fácil. Chorar é normal. Quando recebemos uma perda, uma coisa dura, a gente chora. Não pare de chorar nesse momento, tem que chorar nesse momento da notícia. Mas é temporário. A confiança precisa ser constante. Precisa ser constante. A crença de que Deus está presente, a crença de que Ele vai nos guiar, nos proporciona esse sentimento de segurança, de fé, de coragem. Quando Deus mandou Abraão sair da casa dele, da parentela, para ir para um lugar que ele não conhecia, Abraão não lia sobre Deus, o pai de Abraão não era do povo de Deus, Deus ia gerar através de Abraão ainda. Ele teve uma confiança em Deus, vamos ser sinceros, é o pai da fé, para mim também é o pai da confiança. Ele simplesmente pegou a mulher, pegou os filhos, pegou o tio que não devia, mas levou Ló e foi embora. Quando Davi chega diante de Golias, ele tem uma confiança inabalável. Homens armados, capacitados, treinados, você sabe disso melhor do que eu, não tem coragem de enfrentar algo maior do que eles. Um menino, um jovem, matador de leão, de urso, cuidador de ovelhas, ele olha para Deus, ele confia em Deus, ele sabe que Deus está presente com ele, e ele marcha sobre o gigantismo daquele homem, sobre o gigantismo do treinamento daquele homem gigante, sobre o gigantismo da força dele. Ele não olhou para mais nada. A confiança é essa: eu coloco o pé e sei que Deus vai montar a estrada. Davi foi e disse: eu vou em nome do Senhor. Confiança, Ele está comigo, Ele está contigo, irmão. Pare de ter medo. Não deixe o medo te paralisar, não deixe o medo te dominar, não deixe a insegurança ser o rei da sua vida. Não deixe, irmão. Não pode ser. Daniel subiu para orar contra o decreto do rei, sabendo que seria jogado na cova dos leões. Confiança no Deus que ele ora. É um Deus que guarda, que protege, que livra. Quando a gente confia de coração e alma, o céu se abre automaticamente, a ordem é dada automaticamente. Deus fala: se você me buscar de todo o seu coração, se você crê, diz Jesus, tudo o que pedires em meu nome receberei. Às vezes o que nós precisamos ter é um pouquinho de humildade e fazer uma análise da nossa crença no sentido da fé do dia a dia. A fé em Cristo nós temos, mas a fé que Deus vai fazer do jeito dele, não nosso, que Deus vai fazer no momento dele, não nosso, mas Ele vai fazer. A fé inabalável de uma confiança que os montes jogaram dentro dos mares, tudo abalado. Eu olho e falo: permaneço firme em posição, porque o meu Senhor já vem ao meu socorro. Aleluia. Liberar essas palavras bíblicas, liberar os versículos bíblicos com uma crença, com uma fé que rasga os céus. Isso é sinal de quem tem uma fé inabalável. Isso é sinal de quem crê indiferente das circunstâncias. Crê depois que aconteceu, não é nada. Crê sem que os olhos vejam, é tudo para Deus. É tudo para Deus. Tudo. Eu encerro nessa noite esse episódio 2, deixando 2 salmos. Semana passada eu deixei um salmo. Vou deixar um salmo e um versículo. Um salmo conhecido, todo mundo sabe de cor. Salmo 23, 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra, ele está dizendo de coisas que os olhos não veem. Ele está dizendo de momentos que não são palpáveis. Ele está dizendo de medos invisíveis. Tem alguém entendendo ou não? Porque onde é que é vale da sombra da morte? Você pegar o histórico, fizer exegese, tem um lugar lá que tem esse nome, né? Claro, mas ele está falando também do lado espiritual. Aquele vale que a gente não está preparado,
aquele vale que a gente não conhece, aquele vale que os olhos não vão ver. Ele diz: ainda que eu ande por esse vale, não temerei mal algum. Ele diz: pois o Senhor está, a presença que nós falamos semana passada, a tua vara e o teu cajado me protegem. O que é que o salmista está ensinando? Eu creio na proteção, no cajado e na vara do Senhor, antes que eu veja o vale. Olha a coisa mais linda. Antes que eu veja o vale, que ele diz: ainda que eu passe. Não está dizendo que vai passar. Ainda que eu passe, o Senhor está comigo, o Senhor me guardará. Essa fé do antes é que gera o milagre depois. Amém ou não? É a fé do antes que gera o milagre do depois. Não espere entrar no vale da sombra da morte. Já começa a liberar essa palavra, essa fé. Treine a sua mente, treine o seu espírito, treine a sua alma. Treine, porque quando você pisar lá, você vai passar cantando, glorificando a Deus, certeza da vitória, da proteção, do livramento e do presente de Deus. Amém ou não? Encerro com Lamentações 3:57. Aí Deus te faz um convite. Então, tu te aproximaste. Ele está falando, o Jeremias: Senhor, tu te aproximaste no dia em que eu te clamei. Não segura o medo, não, põe para fora para Deus. Não sai reclamando para as pessoas, não foge da igreja, não sai, não para de orar, não. Ele fala: o dia que o Senhor me aproximou, foi no dia que eu te clamei. Deus está fazendo um convite para você que está sofrendo: se aproxime mais de mim, se achegue a mim, porque aqueles que se achegam a mim com o coração quebrantado, eu sararei a sua terra, eu curarei a sua vida. É um convite para deixar o medo e caminhar pelo novo e vivo caminho, para se achegar diante do trono de Deus com ousadia e encontrar esse favor imerecido em tempo oportuno, meus queridos. A confiança genuína, nada e ninguém impede. Então tu te aproximaste, Senhor, no dia que em ti clamei, e o Senhor me consolou. Olha que coisa mais linda, gente. O medo luta tanto contra a gente, que quando Deus se aproximou dele, porque Lamentações, só o nome já fala, foi um dos piores, ou o pior período de todo Israel. Ele diz, Deus chegou pertinho dele, e ele lá chorando, reclamando, chorando com medo. Deus não falou: vou te abençoar, vou te dar uma casa nova, vou te dar uma carroça zero elétrica, vou te dar um casamento, vou te dar não sei o que, não. O que é que Deus falou, gente? Não tenha medo. Não tenha medo. Simplesmente tudo que vocês estão passando, ele diz para Israel: não tenha medo. Quando eu tenho Deus de verdade, medo não é uma opção para mim. Medo é o inimigo a ser vencido, a ser batido, a ser derrotado. Não pela minha força, mas por uma confiança 100%, que atrai o braço forte do Senhor. E o Senhor separa o medo dos meus caminhos, o medo da minha vida. Então eu me lanço. Então você poderá se lançar, sem enxergar o que está lá embaixo. Ainda que tudo esteja escuro na sua vida, você pode se lançar. Porque antes que você encontre o chão lá embaixo, os braços do Senhor já te amorteceram e já te colocou nas veredas da justiça. Eu não sou mais escravo. Fique de pé, vamos adorar o Senhor. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de
Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Antes de nascer, escolhido fui, por meu nome me chamou. De novo nasci em sua família, o seu sangue me comprou. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Abre o mar pra eu passar por ele. Perfeito amor que me alcançou, me resgatou pra que eu pudesse cantar que eu sou filho de Deus. Abre o mar pra eu passar por ele. Perfeito amor que me alcançou, me resgatou pra que eu pudesse cantar que eu sou filho de Deus. Glória a Deus. Amanhã nós começamos a semana de oração, às 22 horas. Te espero aqui, vamos orar, vamos clamar, vamos jogar todo o medo fora, para a gente conquistar esses 7 dias de oração. Segunda a sexta, de 22 às 23, sábado e domingo, de 6 às 7 da manhã. Amém? Levante suas mãos para o alto. Que o amor de Deus Pai, a graça revelada, a comunhão do Santo Espírito, a coragem, a força e a ousadia no Senhor seja sobre a minha vida e a sua todos os dias. Vão em paz e conquistem tudo aquilo que Deus separou para vocês. Você é mais do que vencedor, em nome de Jesus. Abre o